Existe uma fórmula mental específica que garante o sucesso em qualquer área da vida. Uma equação psicológica tão precisa e confiável quanto as leis da física. E Bob Proctor passou mais de 5 décadas decifrando cada componente desta fórmula revolucionária. O que você está prestes a descobrir não é teoria, não é motivação temporária, não é pensamento positivo superficial. É uma ciência mental exata que, quando aplicada corretamente, torna o sucesso não apenas possível, mas inevitável. Imagine por um momento que você pudesse ter acesso à mesma fórmula mental que permitiu a Henry Ford criar um império automobilístico a partir do nada, que permitiu a Thomas Edison inventar a lâmpada elétrica após mais de 1000 tentativas fracassadas, que permitiu a Andrew Carnegie se tornar o homem mais rico do mundo, partindo da pobreza absoluta. Esta fórmula não é um segredo guardado por uma elite privilegiada. É um conhecimento disponível para qualquer pessoa disposta a compreender e aplicar seus princípios fundamentais. Bob Proctor descobriu esta fórmula da maneira mais dramática possível. Aos 26 anos, ele estava completamente perdido na vida. Sem educação formal adequada, sem perspectivas de carreira, sem dinheiro, sem direção. Ele tinha tentado diversos empregos, mas nunca conseguia se destacar em nada. Sua autoestima estava destruída, e ele estava começando a acreditar que talvez fosse destinado a uma vida de mediocridade e luta financeira. Foi então que alguém colocou em suas mãos um livro que mudaria tudo. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre a transformação de Bob Proctor. Não foi simplesmente ler o livro que mudou sua vida. Milhões de pessoas leram esse mesmo livro e permaneceram exatamente onde estavam. O que Bob fez foi algo completamente diferente e revolucionário. Ele se tornou obcecado em compreender não apenas o que o livro dizia, mas como exatamente funcionava a mente humana para criar sucesso. Ele começou a estudar não apenas os resultados das pessoas bem-sucedidas, mas os processos mentais que elas usavam para alcançar esses resultados. E foi através desta investigação profunda que ele descobriu o que ele agora chama de a fórmula mental para sucesso garantido. Esta fórmula pode ser expressa em uma equação simples, mas profundamente poderosa. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, e ações levam a resultados. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde completamente. Cada um desses componentes deve ser controlado conscientemente e alinhado precisamente para que a fórmula funcione. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos sejam controlados pelas circunstâncias externas. Elas olham para sua situação atual e permitem que essa realidade externa determine como elas pensam sobre o futuro. Se estão enfrentando dificuldades financeiras, elas pensam em escassez. Se estão enfrentando problemas de relacionamento, elas pensam em solidão. Se estão enfrentando desafios profissionais, elas pensam em limitação. Mas Bob descobriu que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas operam de forma completamente oposta. Elas conscientemente escolhem seus pensamentos independentemente de suas circunstâncias atuais. Elas entenderam que os pensamentos são a força criativa primária do universo e que, controlando seus pensamentos, elas podem literalmente criar qualquer realidade que desejarem. Esta não é uma afirmação mística ou esotérica. É uma realidade científica comprovada. Estudos em neurociência demonstraram que nossos pensamentos literalmente reestruturam nosso cérebro através de um processo chamado neuroplasticidade. Quando você pensa consistentemente de uma determinada maneira, você fortalece as conexões neurais associadas a esses padrões de pensamento, tornando-os mais automáticos e poderosos. Bob aplicou este conhecimento desenvolvendo o que ele chama de controle mental consciente. Esta é uma disciplina rigorosa onde você assume responsabilidade total pelos pensamentos que permite habitar sua mente. Você para de ser uma vítima passiva de pensamentos aleatórios e se torna o arquiteto consciente de seus padrões mentais. O primeiro passo desta disciplina é o que Bob chama de vigia mental.
Você deve desenvolver a capacidade de observar seus próprios pensamentos com a mesma atenção que um cientista observa uma experiência de laboratório. A maioria das pessoas está tão identificada com seus pensamentos que nem percebe que está pensando. Elas simplesmente são carregadas por qualquer padrão mental que surge automaticamente. Mas quando você desenvolve a vigia mental, você cria um espaço entre você e seus pensamentos. Você percebe que não é seus pensamentos. Você é o observador de seus pensamentos. E uma vez que você pode observar algo, você pode controlá-lo. Esta distinção simples, mas profunda, é o primeiro passo para assumir o controle consciente de sua mente. O segundo componente da fórmula, os sentimentos, é onde a maioria das pessoas perde completamente o controle. Elas acreditam que os sentimentos são algo que acontece com elas, algo fora de seu controle. Se alguém as insulta, elas se sentem ofendidas. Se recebem uma conta inesperada, elas se sentem estressadas. Se enfrentam um desafio, elas se sentem ansiosas. Bob descobriu que esta é uma ilusão perigosa que mantém as pessoas presas em ciclos de mediocridade. A verdade é que os sentimentos são sempre o resultado direto dos pensamentos. Você nunca sente algo sem primeiro ter um pensamento que gera esse sentimento. E se você pode controlar seus pensamentos, você pode controlar seus sentimentos. Mais importante ainda, Bob descobriu que existe uma hierarquia de sentimentos e que apenas certos sentimentos têm o poder de atrair sucesso. Sentimentos de baixa vibração como medo, ansiedade, raiva e desespero criam uma frequência energética que magnetiza problemas e limitações. Sentimentos de alta vibração como gratidão, entusiasmo, confiança e amor criam uma frequência que magnetiza oportunidades e sucesso. Esta descoberta levou Bob a desenvolver o que ele chama de engenharia emocional. Esta é a capacidade de conscientemente escolher e cultivar os sentimentos que apoiam seus objetivos, independentemente das circunstâncias externas. Você para de ser uma vítima de suas emoções e se torna o maestro de seu estado emocional. Uma das técnicas mais poderosas da engenharia emocional é o que Bob chama de ancoragem de sucesso. Você identifica o estado emocional exato que sente quando está em seu melhor desempenho, quando está confiante, focado, criativo e poderoso. Então você conscientemente associa este estado a um gatilho físico específico, como tocar o punho fechado contra o peito. Através da repetição consciente, este gatilho físico se torna uma âncora instantânea que pode colocá-lo imediatamente no estado emocional ideal para o sucesso. Bob usa esta técnica diariamente, e ela se tornou uma de suas ferramentas mais valiosas para manter consistência em seu desempenho. O terceiro componente da fórmula, as ações, é onde a transformação mental se manifesta no mundo físico. Mas aqui está onde Bob fez uma descoberta que chocou até mesmo ele. As ações certas só podem ser tomadas quando você está no estado mental e emocional correto. Você não pode forçar ações de sucesso a partir de uma mentalidade de fracasso. A maioria das pessoas tenta resolver seus problemas mudando suas ações sem primeiro mudar seus pensamentos e sentimentos. Elas trabalham mais horas sem mudar sua mentalidade sobre o trabalho. Elas tentam economizar mais dinheiro sem mudar sua relação emocional com o dinheiro. Elas se esforçam para melhorar seus relacionamentos sem mudar seus padrões de pensamento sobre relacionamentos. Bob provou que esta abordagem está fadada ao fracasso. Quando você tenta tomar ações novas a partir de uma mentalidade velha, você cria conflito interno e sabotagem inconsciente. Sua mente subconsciente, que está programada com os padrões antigos, continuamente sabotará seus esforços conscientes para criar mudança. Mas quando você primeiro alinha seus pensamentos e sentimentos com seus objetivos, as ações corretas se tornam naturais e quase automáticas. Você para de ter que se forçar a agir e começa a ser naturalmente inspirado a tomar as ações que levarão ao sucesso. Bob descobriu que existe um estado mental específico que ele chama de consciência de ação inspirada. Neste estado, você não está mais lutando para descobrir o que fazer ou forçando-se a fazer coisas que não quer fazer. Em vez disso,
Você recebe inspirações claras sobre as ações mais eficazes a serem tomadas e sente-se naturalmente motivado a executá-las. Esta consciência de ação inspirada só pode ser acessada quando você está operando a partir dos componentes corretos da fórmula, pensamentos alinhados com seus objetivos e sentimentos de alta vibração. Quando estes elementos estão no lugar, você se torna um canal para a inteligência universal, recebendo orientação precisa sobre como manifestar seus objetivos da maneira mais eficiente possível. O quarto e último componente da fórmula, os resultados, é simplesmente a manifestação inevitável dos três componentes anteriores. Quando você controla conscientemente seus pensamentos, cultiva sentimentos de alta vibração e toma ações inspiradas, os resultados que você deseja não são apenas possíveis, eles são garantidos. Mas Bob fez uma descoberta crucial sobre os resultados. Eles servem como um sistema de feedback para a qualidade dos três componentes anteriores. Se você não está obtendo os resultados que deseja, isso não significa que a fórmula não funciona. Significa que um ou mais dos componentes anteriores precisa ser ajustado. Esta compreensão transformou completamente a relação de Bob com o fracasso e os contratempos. Em vez de ver os resultados negativos como evidência de suas limitações, ele começou a vê-los como informações valiosas sobre onde sua fórmula mental precisava ser refinada. Bob desenvolveu um processo sistemático que ele chama de análise de componentes, para identificar exatamente onde sua fórmula mental pode estar desalinhada. Quando os resultados não são os desejados, ele examina metodicamente cada componente. Meus pensamentos estão alinhados com meus objetivos? Meus sentimentos estão na frequência correta? Minhas ações são inspiradas ou forçadas? Esta análise sempre revela onde está o problema, permitindo ajustes precisos que rapidamente corrigem o curso em direção aos resultados desejados. É como ter um GPS mental que constantemente o guia de volta ao caminho do sucesso. Mas Bob foi ainda mais fundo em sua compreensão da fórmula. Ele descobriu que existe uma quinta dimensão que amplifica exponencialmente o poder dos outros quatro componentes, a dimensão da convicção absoluta. Quando você não apenas aplica a fórmula, mas tem convicção absoluta de que ela funcionará, você ativa forças universais que conspiram para tornar seu sucesso inevitável. Esta convicção não pode ser forçada ou fingida. Ela deve ser desenvolvida através da experiência direta de ver a fórmula funcionar em sua própria vida. Bob sugere começar com objetivos menores onde você pode rapidamente comprovar a eficácia da fórmula, construindo gradualmente sua convicção até que ela se torne inabalável. Uma das aplicações mais dramáticas da fórmula na vida de Bob foi quando ele decidiu se tornar um palestrante profissional. Na época, ele não tinha experiência em falar em público, não tinha credenciais acadêmicas e não tinha conexões na indústria. Para todos os padrões externos era uma meta impossível, mas Bob aplicou rigorosamente sua fórmula mental. Primeiro, ele conscientemente programou seus pensamentos com a realidade de já ser um palestrante bem-sucedido. Ele se via claramente apresentando para grandes audiências, recebendo ovações de pé e impactando vidas positivamente. Segundo, ele cultivou os sentimentos de confiança, entusiasmo e propósito que um palestrante bem-sucedido experimentaria. Terceiro, ele começou a tomar ações inspiradas, mesmo quando não sabia exatamente como elas levariam ao resultado desejado. Ele começou a praticar discursos sozinho, estudou grandes oradores e se ofereceu para falar gratuitamente em qualquer lugar que o aceitasse. O resultado foi extraordinário. Em questão de meses, Bob estava falando regularmente para audiências crescentes. Em poucos anos, ele se tornou um dos palestrantes mais procurados do mundo em desenvolvimento pessoal. A fórmula havia funcionado exatamente como ele sabia que funcionaria. Bob aplicou esta mesma fórmula para criar múltiplas fontes de renda, construir relacionamentos profundos, manter saúde vibrante e desenvolver paz interior duradoura. Em cada área de sua vida, a fórmula provou ser igualmente eficaz. Mas talvez a descoberta mais importante de Bob seja que a fórmula não funciona apenas para objetivos externos como dinheiro ou carreira.
Ela funciona igualmente bem para a transformação interna, como autoestima, confiança e felicidade. Na verdade, Bob descobriu que o sucesso externo sustentável só é possível quando é construído sobre uma base sólida de sucesso interno. Esta compreensão levou Bob a expandir a fórmula para incluir o que ele chama de componentes de fundação: autoconhecimento, autoaceitação e autoapreciação. Estes componentes criam a base psicológica necessária para que os outros componentes da fórmula operem em sua capacidade máxima. O autoconhecimento envolve uma compreensão clara de seus valores, talentos, paixões e propósito único. A maioria das pessoas está tentando ter sucesso em áreas que não são naturalmente alinhadas com quem elas realmente são, criando resistência interna e resultados inconsistentes. A autoaceitação significa abraçar completamente quem você é agora, incluindo suas imperfeições e limitações atuais, while simultaneamente comprometendo-se com seu crescimento contínuo. A autoapreciação envolve reconhecer e celebrar suas qualidades positivas e conquistas, não importa quão pequenas possam parecer. Bob descobriu que quando estes componentes de fundação estão solidamente estabelecidos, a fórmula principal opera com uma eficácia que pode parecer milagrosa para observadores externos. Você se torna capaz de manifestar objetivos que antes pareciam impossíveis e fazê-lo com uma facilidade e alegria que transforma o próprio processo de alcançar sucesso em uma experiência profundamente satisfatória. Uma das técnicas mais poderosas que Bob desenvolveu para implementar a fórmula é o que ele chama de reprogramação mental diária. Esta é uma prática estruturada de 20 minutos que você realiza todas as manhãs para conscientemente alinhar todos os componentes da fórmula com seus objetivos mais importantes. A prática começa com 5 minutos de limpeza mental, onde você conscientemente libera qualquer pensamento, sentimento ou preocupação que não serve seus objetivos. Você simplesmente observa estes elementos negativos surgindo em sua consciência e os deixa ir, como nuvens passando no céu. Os próximos 10 minutos são dedicados à programação positiva, onde você conscientemente instala os pensamentos, sentimentos e imagens mentais que apoiam seus objetivos. Você vê claramente seus objetivos como já realizados. Sente as emoções de sucesso e gratidão. E programa sua mente com expectativas positivas para o dia. Os últimos 5 minutos são para inspiração de ação, onde você se abre para receber orientação intuitiva sobre as ações mais importantes a serem tomadas naquele dia. Você simplesmente pergunta à sua sabedoria interior: o que devo fazer hoje para me aproximar de meus objetivos? E então, escuta as respostas que surgem naturalmente. Bob praticou esta rotina diariamente por décadas, e ele acredita muito de seu sucesso consistente a esta disciplina simples, mas poderosa. Ele descobriu que quando você começa cada dia alinhando conscientemente sua fórmula mental, o resto do dia se desenrola com uma sincronia e eficácia que constantemente o surpreende. Mas Bob também descobriu que a fórmula tem uma dimensão social poderosa. Quando você opera consistentemente a partir dos princípios da fórmula, você naturalmente atrai outras pessoas que estão vibrando na mesma frequência de sucesso. Você se torna um imã para relacionamentos, oportunidades e recursos que apoiam seus objetivos. Esta descoberta levou Bob a desenvolver o conceito de rede de sucesso consciente. Em vez de fazer networking de forma tradicional, tentando conhecer pessoas que podem ajudá-lo, você se foca em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai colaboradores ideais. Quando você está operando consistentemente a partir de pensamentos de abundância, sentimentos de gratidão e ações de valor, você irradia uma energia que as pessoas querem estar perto. Você se torna conhecido como alguém que faz as coisas acontecerem, alguém que adiciona valor a qualquer situação, alguém que é um prazer trabalhar junto. Bob aplicou este princípio ao longo de sua carreira, e ele continuamente se encontra cercado por pessoas extraordinárias que se tornaram colaboradores, mentores e amigos de longa data. Ele nunca teve que perseguir relacionamentos. Eles se formaram naturalmente como resultado de sua energia consistente de sucesso. Uma das aplicações mais profundas da fórmula que Bob desenvolveu
É o que ele chama de maestria de vida total. Esta é a aplicação da fórmula não apenas a objetivos específicos, mas a criação de uma vida excepcionalmente satisfatória e bem-sucedida em todas as dimensões importantes. A maestria de vida total reconhece que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre alcançar objetivos isolados, mas sobre criar um estilo de vida onde você está consistentemente crescendo, contribuindo e experimentando alegria profunda. É sobre se tornar a versão mais elevada de si mesmo e usar essa expressão pessoal para fazer uma diferença positiva no mundo. Bob descobriu que quando você aplica a fórmula mental com esta perspectiva holística, você não apenas alcança seus objetivos externos, mas também desenvolve qualidades internas como sabedoria, compaixão, coragem e paz interior. Você se torna uma pessoa que não apenas tem sucesso, mas que é bem-sucedida em um nível muito mais profundo e significativo. Esta jornada de maestria de vida total se torna uma aventura contínua de descoberta e expansão. Cada objetivo alcançado revela novos horizontes de possibilidade. Cada desafio superado desenvolve novas capacidades. Cada nível de sucesso cria a fundação para níveis ainda maiores de contribuição e realização. Bob viveu esta filosofia por mais de 5 décadas. E aos 88 anos de idade, ele ainda estava continuamente estabelecendo novos objetivos, explorando novas possibilidades e encontrando maneiras de expandir seu impacto positivo no mundo. Ele provou que quando você domina a fórmula mental para o sucesso, você não apenas cria uma vida extraordinária, você se torna uma inspiração viva do que é possível para qualquer ser humano que esteja disposto a aplicar estes princípios com dedicação e consistência. A fórmula mental de Bob Proctor não é apenas uma técnica para alcançar objetivos específicos. É um sistema completo para viver uma vida de propósito, poder e realização profunda. É uma maneira de operar no mundo que transforma não apenas seus resultados externos, mas sua experiência interna da vida. Quando você domina esta fórmula, você descobre que não está mais lutando contra a vida, tentando forçar resultados através de esforço puro. Em vez disso, você está dançando com as forças universais da criação, permitindo que sua vida se desdobra com uma elegância e eficácia que constantemente o surpreende e deleita. Esta é a diferença entre pessoas que lutam para ter sucesso e pessoas para quem o sucesso parece natural e inevitável. Não é uma questão de talento superior ou circunstâncias favoráveis. É uma questão de compreender e aplicar os princípios mentais corretos que governam a criação de qualquer resultado desejado. Bob Proctor gastou sua vida provando que estes princípios funcionam para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Ele transformou sua própria vida de pobreza e confusão para prosperidade e clareza. Ele ajudou milhares de outras pessoas a fazer transformações similares. E agora ele está oferecendo este conhecimento para você. A única pergunta é: você está pronto para aplicar a fórmula mental para sucesso garantido em sua própria vida? Você está disposto a assumir responsabilidade consciente por seus pensamentos, sentimentos e ações? Você está preparado para descobrir o que se torna possível quando você alinha sua mente com as leis universais do sucesso? Se você sente uma ressonância profunda com estes ensinamentos, se algo dentro de você se acendeu com a possibilidade de dominar sua própria mente e criar resultados extraordinários em sua vida, então você precisa continuar mergulhando neste conhecimento transformador. Bob Proctor dedicou décadas refinando e aperfeiçoando estes princípios, e no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade, você encontrará um tesouro de sabedoria prática que pode acelerar dramaticamente sua jornada para o sucesso. Cada vídeo é uma oportunidade de fortalecer sua compreensão dos componentes da fórmula. Cada ensinamento oferece técnicas específicas que você pode aplicar imediatamente, e cada aplicação prática o aproxima da maestria completa de sua própria mente. Não permita que esta energia de transformação se dissipe. Canalize ela em ação consistente e estudo contínuo. Inscreva-se agora mesmo no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative o sininho de notificações, porque a fórmula mental para sucesso garantido.
Que você aprendeu hoje é apenas o início de uma educação que pode revolucionar completamente todos os aspectos de sua vida. Bob Proctor plantou as sementes do domínio mental em sua consciência hoje. Agora você precisa nutrir essas sementes com estudo diário, prática consistente e aplicação determinada. Sua mente já começou a operar de uma nova maneira. Seus pensamentos já estão se organizando em novos padrões de sucesso, e cada novo ensinamento que você absorver será combustível adicional para a transformação extraordinária que está se iniciando em sua vida. Clique naquele botão de inscrição agora, porque o Bob Proctor tem muito mais sabedoria para compartilhar, e você merece ter acesso a cada ferramenta que pode acelerar sua jornada para o sucesso garantido. Mas a jornada de Bob Proctor na descoberta da fórmula mental para o sucesso garantido revelou camadas ainda mais profundas de compreensão que transformaram radicalmente não apenas como ele alcançava objetivos, mas como ele experimentava a própria realidade. Após décadas aplicando e refinando a fórmula básica, Bob descobriu que existe uma dimensão quântica da consciência que amplifica exponencialmente o poder de manifestação quando adequadamente compreendida e utilizada. Esta descoberta começou quando Bob percebeu que algumas pessoas conseguiam aplicar a fórmula mental e criar mudanças dramáticas em questão de dias ou semanas, enquanto outras pessoas, usando exatamente os mesmos princípios, levavam meses ou anos para ver resultados significativos. Intrigado por esta disparidade, Bob embarcou em uma investigação profunda que o levou aos aspectos mais avançados da criação consciente de realidade. O que ele descobriu foi revolucionário. Existe uma diferença fundamental entre aplicar a fórmula mental a partir do nível da personalidade e aplicá-la a partir do nível do que ele chama de eu superior. A personalidade é a parte de você que foi condicionada pela sociedade, família e experiências passadas. É a parte que carrega medos, limitações e programações inconscientes que frequentemente sabotam seus esforços conscientes de criar mudança. O eu superior, por outro lado, é a parte de você que existe além de todas as programações e limitações. É sua essência pura, sua conexão direta com a inteligência infinita do universo, sua natureza verdadeira que conhece apenas possibilidades ilimitadas. Quando você aplica a fórmula mental a partir deste nível mais elevado de consciência, você acessa poder criativo que transcende completamente as limitações normais da experiência humana. Bob desenvolveu um processo sistemático que ele chama de elevação de identidade, para ensinar pessoas a operarem consistentemente a partir do nível do eu superior. Este processo envolve uma série de práticas específicas que gradualmente dissolvem as identificações limitantes da personalidade e permitem que sua verdadeira natureza ilimitada emerja como sua identidade operacional dominante. O primeiro estágio da elevação de identidade é o que Bob chama de desidentificação consciente. Você aprende a reconhecer todas as maneiras pelas quais você se define através de limitações. Eu não sou bom em matemática. Eu venho de uma família pobre. Eu não tenho talento para negócios. Eu sou tímido. Eu não sou uma pessoa sortuda. Cada uma dessas identificações é uma programação limitante que restringe sua capacidade de expressar seu potencial pleno. Através de práticas específicas de observação consciente, você aprende a ver estas identificações como simplesmente programações temporárias, não como verdades fundamentais sobre quem você é. Você começa a experimentar uma sensação de liberdade e expansão conforme percebe que pode escolher conscientemente como se definir. O segundo estágio é a identificação com o infinito. Aqui, você começa a cultivar uma nova identidade baseada em sua conexão com a inteligência universal. Em vez de se ver como uma pessoa limitada tentando alcançar objetivos difíceis, você se vê como uma expressão individualizada do poder criativo infinito do universo, temporariamente focada na experiência humana. Esta mudança de identidade é profundamente transformadora. Quando você realmente compreende e sente que é uma expressão da mesma inteligência que criou galáxias, que governa o crescimento de todas as plantas e que orquestra a dança complexa de bilhões de células em seu corpo, você percebe que criar mudanças positivas em sua vida
Não é apenas possível, mas é a sua natureza fundamental. Bob descobriu que quando você opera consistentemente a partir desta identidade expandida, a fórmula mental funciona com uma rapidez e precisão que pode parecer milagrosa. Seus pensamentos têm mais poder porque não estão contaminados por dúvidas subconscientes. Seus sentimentos são mais puros porque não estão misturados com medos inconscientes. Suas ações são mais eficazes porque fluem da sabedoria intuitiva em vez da lógica limitada da personalidade. Um dos exemplos mais dramáticos desta aplicação avançada da fórmula foi quando Bob decidiu expandir significativamente seu negócio internacional. Na época, ele estava operando principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, mas sentiu uma inspiração clara para levar seus ensinamentos para o mundo inteiro. A partir da perspectiva da personalidade, este objetivo parecia assustadoramente complexo. Diferentes idiomas, culturas, sistemas legais, moedas. A logística pareciam imensuráveis, mas Bob aplicou o processo de elevação de identidade e abordou este objetivo a partir do nível do eu superior. A partir desta perspectiva expandida, ele viu claramente que a inteligência universal já sabia exatamente como manifestar esta expansão global. Seu papel não era descobrir como fazer tudo acontecer, mas simplesmente alinhar-se com a sabedoria universal que já tinha todas as respostas. Bob aplicou a fórmula mental a partir deste nível elevado. Ele manteve pensamentos consistentes de sucesso global fácil e natural. Ele cultivou sentimentos de gratidão e entusiasmo, como se a expansão já tivesse acontecido perfeitamente. E ele tomou apenas as ações que se sentiam inspiradas e alegres, confiando que cada passo seria guiado pela inteligência infinita. Os resultados foram extraordinários. Em questão de meses, oportunidades começaram a surgir de maneiras completamente inesperadas. Pessoas de diferentes países começaram a entrar em contato oferecendo parcerias. Tradutores qualificados apareceram como se do nada. Distribuidores internacionais se interessaram por seus materiais. Em 2 anos, Bob estava operando com sucesso em mais de 40 países, e toda a expansão havia acontecido com uma facilidade e sincronismo que surpreendeu até mesmo ele. Esta experiência confirmou para Bob que existe uma diferença fundamental entre tentar fazer as coisas acontecerem e permitir que elas aconteçam através de você. Quando você opera a partir do eu superior, você se torna um canal para a inteligência universal manifestar seus objetivos através da linha de menor resistência. Bob codificou esta compreensão em um princípio que ele chama de Lei da Manifestação Effortless. Esta lei afirma que quando você está perfeitamente alinhado com sua natureza superior e com as leis universais, criar qualquer resultado desejado requer minimal esforço, porque você está trabalhando com as forças naturais da criação em vez de contra elas. A aplicação prática desta lei envolve o que Bob chama de estado de fluxo consciente. Neste estado, você está simultaneamente totalmente focado em seus objetivos e completamente desprendido dos resultados. Você age com determinação completa enquanto permanece em paz perfeita. Você trabalha diligentemente enquanto confia totalmente. Este pode parecer um paradoxo, mas Bob descobriu que é precisamente esta aparente contradição que cria o estado mental ideal para a manifestação rápida. Quando você quer algo intensamente, mas não precisa desesperadamente. Quando você está comprometido totalmente, mas não ansioso. Quando você age decisivamente, mas permanece flexível. Você cria as condições perfeitas para a magia acontecer. Bob desenvolveu uma série de exercícios específicos para cultivar este estado de fluxo consciente. Um dos mais poderosos é o que ele chama de meditação de ação inspirada. Você passa 10 minutos em silêncio contemplativo, focando em seus objetivos mais importantes. Então você pergunta à sua sabedoria interior: qual ação, se eu tomasse agora, teria o maior impacto positivo em direção aos meus objetivos? Você então simplesmente escuta, aguardando uma resposta clara surgir em sua consciência. A resposta pode ser algo simples, como fazer uma ligação telefônica específica, ou algo mais complexo, como desenvolver uma nova estratégia.
O importante é que você confie na primeira inspiração clara que recebe e haja imediatamente sobre ela. Bob praticou esta técnica diariamente por décadas, e ela se tornou uma de suas ferramentas mais valiosas para manter alinhamento constante com a orientação universal. Ele descobriu que quando você consistentemente age a partir da inspiração em vez da lógica forçada, sua vida se desenrola com um sincronismo e eficácia que constantemente o surpreende. Mas talvez a descoberta mais profunda de Bob sobre a fórmula mental avançada seja o que ele chama de princípio da contribuição magnética. Ele descobriu que quando você alinha seus objetivos pessoais com o desejo de contribuir significativamente para o bem-estar de outros, você ativa forças universais que aceleram dramaticamente a manifestação de seus objetivos. Este princípio funciona porque quando seus objetivos servem não apenas a você, mas também ao bem maior, você se alinha com a tendência natural do universo em direção à evolução e expansão. Você para de nadar contra a corrente da vida e começa a surfar na onda da evolução cósmica. Bob aplicou este princípio transformando todos os seus objetivos pessoais em veículos para servir outros. Em vez de querer ficar rico apenas para benefício próprio, ele queria ficar rico para ter mais recursos para ajudar pessoas a transformar suas vidas. Em vez de querer sucesso apenas para satisfação pessoal, ele queria sucesso para ter uma plataforma maior para espalhar conhecimento transformador. Esta mudança de motivação não apenas tornou seus objetivos mais significativos, mas também os tornou mais fáceis de alcançar. Quando você está genuinamente motivado pelo desejo de servir, você acessa níveis de criatividade, energia e persistência que simplesmente não estão disponíveis quando você está motivado apenas por ganho pessoal. Bob também descobriu que existe uma dimensão temporal única na aplicação avançada da fórmula mental. A maioria das pessoas aplica a fórmula de forma linear, assumindo que devem primeiro pensar corretamente, depois sentir corretamente, depois agir corretamente e finalmente receber os resultados. Mas Bob descobriu que o tempo na realidade quântica é muito mais flexível do que nossa experiência normal sugere. Ele desenvolveu uma técnica chamada manifestação temporal reversa, onde você começa visualizando vividamente já tendo alcançado seus objetivos. Depois trabalha retroativamente através dos sentimentos, pensamentos e ações que levaram a esse resultado. Esta abordagem reversa permite que você acesse informações sobre o caminho mais eficiente para seus objetivos, que não estariam disponíveis através do planejamento linear normal. Por exemplo, se seu objetivo é duplicar sua renda no próximo ano, você começaria visualizando-se já tendo alcançado essa renda duplicada. Você se veria claramente vivendo nesse novo nível de prosperidade, sentindo a gratidão e satisfação, experimentando os benefícios concretos. Então você perguntaria à sua sabedoria intuitiva: que ações tomei para chegar aqui? Que sentimentos mantive? Que pensamentos pensei? Ou, as respostas que surgem através desta técnica frequentemente revelam estratégias e abordagens que você nunca teria considerado através do planejamento consciente normal. É como se você estivesse recebendo orientação diretamente do seu futuro bem-sucedido. Bob também descobriu que a fórmula mental tem uma dimensão energética que a maioria das pessoas ignora completamente. Seus pensamentos, sentimentos e ações não apenas criam resultados através de mecanismos físicos óbvios, mas também através da transmissão de frequências energéticas que atraem experiências correspondentes. Esta compreensão levou Bob a desenvolver o conceito de higiene energética consciente. Assim como você mantém higiene física para manter seu corpo saudável, você deve manter higiene energética para manter sua frequência vibracional alinhada com seus objetivos. A higiene energética consciente envolve práticas diárias específicas para limpar frequências negativas e fortalecer frequências positivas. Isto inclui técnicas como visualização de luz purificadora, respiração energizante, exercícios de gratidão, e evitar consistentemente influências que diminuem sua vibração, como notícias negativas, conversas de reclamação ou ambientes tóxicos.
Bob descobriu que quando você mantém higiene energética consciente e consistente, você não apenas se sente melhor, mas também atrai oportunidades, pessoas e recursos de uma maneira que pode parecer quase mágica. Você se torna um ímã para experiências positivas, porque está consistentemente emanando uma frequência que ressoa com essas experiências. Uma das aplicações mais sofisticadas da fórmula mental que Bob desenvolveu é o que ele chama de programação de realidade em múltiplas camadas. Esta técnica reconhece que sua realidade é criada simultaneamente em múltiplos níveis de consciência e que para criar mudanças verdadeiramente profundas e duradouras, você deve alinhar a fórmula mental em todos esses níveis. O primeiro nível é a mente consciente, onde você deliberadamente escolhe seus pensamentos e estabelece suas intenções. O segundo nível é a mente subconsciente, onde residem seus hábitos, crenças e programações automáticas. O terceiro nível é o que Bob chama de mente supraconsciente, sua conexão com a inteligência universal e sabedoria cósmica. A programação de realidade em múltiplas camadas envolve técnicas específicas para alinhar a fórmula mental em todos os 3 níveis simultaneamente. Isto cria uma coerência e poder de manifestação que é exponencialmente maior do que trabalhar apenas com a mente consciente. Por exemplo, no nível consciente, você estabelece claramente seu objetivo e escolhe pensamentos que o apoiam. No nível subconsciente, você usa técnicas como afirmações repetitivas, visualização emocional e ancoragem para programar novos padrões automáticos. No nível supraconsciente, você se abre para receber orientação intuitiva e permite que sua sabedoria superior guie todo o processo. Bob descobriu que quando todos os 3 níveis estão alinhados e trabalhando em harmonia, você pode criar mudanças em sua vida que são tão rápidas e dramáticas que podem parecer milagrosas para observadores externos. Você está essencialmente mobilizando todo o poder de sua consciência total para focar na criação de seus objetivos. Mas talvez a contribuição mais importante de Bob para a compreensão da fórmula mental seja o que ele chama de princípio da responsabilidade criativa total. Este princípio afirma que você é 100% responsável por criar sua realidade atual, através da aplicação, consciente ou inconsciente, da fórmula mental. Este pode ser um conceito difícil de aceitar inicialmente, especialmente se você está enfrentando circunstâncias desafiadoras. Mas Bob descobriu que aceitar completa responsabilidade criativa é paradoxalmente libertador, porque significa que você também tem poder completo para mudar qualquer aspecto de sua realidade que não está funcionando. Quando você realmente compreende que seus pensamentos habituais, sentimentos dominantes e ações consistentes criaram sua situação atual, você também compreende que mudando esses elementos de forma sistemática, você pode criar qualquer nova realidade que desejar. Bob aplicou este princípio de forma radical em sua própria vida. Sempre que enfrentava um desafio ou resultado indesejado, em vez de procurar causas externas ou culpar circunstâncias, ele imediatamente voltava sua atenção para examinar como sua própria aplicação da fórmula mental havia contribuído para criar essa situação. Esta prática não apenas o empoderou para resolver problemas rapidamente, mas também o ensinou a reconhecer padrões sutis em seu pensamento e comportamento que estavam criando resultados indesejados. Ao identificar e corrigir esses padrões, ele foi capaz de prevenir muitos problemas antes que se manifestassem completamente. Bob também descobriu que a fórmula mental tem uma dimensão coletiva poderosa. Quando um grupo de pessoas aplica a fórmula mental de forma coordenada para um objetivo comum, o poder de manifestação é multiplicado exponencialmente. Ele chama este fenômeno de efeito de mente master amplificada. Esta descoberta levou Bob a formar grupos estratégicos de pessoas que se reuniam regularmente para aplicar a fórmula mental a objetivos coletivos. Estes grupos consistentemente alcançaram resultados que pareciam impossíveis para qualquer membro individual, provando que existe uma matemática espiritual que governa a colaboração consciente. Um dos exemplos mais dramáticos
Foi quando Bob se juntou a um grupo de empresários para criar uma nova empresa em uma indústria altamente competitiva. Usando técnicas de mente master amplificada, eles conseguiram não apenas estabelecer a empresa com sucesso, mas também torná-la líder de mercado em menos de 3 anos. O que tornou este sucesso ainda mais notável foi que nenhum dos membros do grupo tinha experiência prévia significativa nessa indústria específica, mas através da aplicação coordenada da fórmula mental e do acesso coletivo à inteligência universal, eles foram capazes de navegar todos os desafios e criar um sucesso extraordinário. Conforme Bob aprofundou sua compreensão da fórmula mental ao longo de décadas, ele chegou a uma realização profunda que transformou completamente sua perspectiva sobre o sucesso e a realização. Ele percebeu que a verdadeira maestria da fórmula mental não é sobre conseguir coisas, mas sobre se tornar alguém. O objetivo último da fórmula mental não é simplesmente manifestar circunstâncias externas desejadas, mas usar o processo de manifestação para evoluir para versões superiores de si mesmo. Cada objetivo alcançado através da aplicação da fórmula desenvolve novas capacidades, fortalece novas qualidades e expande sua consciência de uma forma que o prepara para contribuições ainda maiores. Esta perspectiva evolutiva transformou completamente a relação de Bob com objetivos e conquistas. Em vez de ver objetivos como fins em si mesmos, ele começou a vê-los como veículos para crescimento pessoal e expansão de consciência. Em vez de se focar apenas nos resultados externos, ele se tornou igualmente interessado na pessoa que estava se tornando, através do processo de alcançar esses resultados. Bob aplicou esta filosofia evolutiva, conscientemente estabelecendo objetivos que o forçariam a desenvolver qualidades que ele queria cultivar. Se ele queria desenvolver mais coragem, ele estabelecia objetivos que requeriam atos de coragem. Se ele queria desenvolver mais compaixão, ele estabelecia objetivos que o colocariam em situações onde poderia praticar compaixão. Esta abordagem criou um ciclo virtuoso, onde cada objetivo alcançado não apenas melhorava suas circunstâncias externas, mas também o desenvolvia internamente, preparando-o para objetivos ainda maiores e mais significativos. Ao longo de décadas, este processo o transformou de um jovem perdido e limitado em um dos maiores mestres de desenvolvimento humano do mundo. A jornada extraordinária de Bob Proctor, com a fórmula mental para sucesso garantido, prova que quando você compreende e aplica consistentemente os princípios corretos, não há limite para o que você pode alcançar ou para quem pode se tornar. Sua vida inteira se tornou uma demonstração viva do poder ilimitado da mente humana, quando direcionada conscientemente. Mas Bob sempre enfatizou que os princípios que ele descobriu e aplicou não são únicos para ele. Eles são leis universais que funcionam para qualquer pessoa disposta a compreendê-los e aplicá-los com dedicação e consistência. A fórmula mental para sucesso garantido está disponível para você exatamente da mesma forma que estava disponível para Bob. A única diferença entre pessoas que vivem vidas extraordinárias e pessoas que vivem vidas ordinárias não é talento, circunstâncias ou sorte. É conhecimento e aplicação dos princípios corretos. E agora, você tem acesso ao mesmo conhecimento que transformou a vida de Bob Proctor e milhares de outras pessoas ao redor do mundo. A pergunta não é se a fórmula mental funciona. Bob provou conclusivamente que funciona através de décadas de aplicação e ensino bem-sucedidos. A pergunta é, se você está disposto a fazer o que é necessário para dominá-la e aplicá-la em sua própria vida. Se você sente uma ressonância profunda com estes ensinamentos avançados, se reconhece que está pronto para transcender as limitações que têm governado sua vida até agora, se está preparado para descobrir o que se torna possível quando você opera a partir dos níveis mais elevados de consciência e capacidade humana, então sua jornada de transformação está apenas começando. Bob Proctor dedicou mais de 5 décadas não apenas aplicando estes princípios em sua própria vida, mas refinando-os, testando-os e desenvolvendo métodos cada vez mais eficazes para ensinar outros a dominá-los. No canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade,
você encontrará o arquivo completo desta sabedoria transformadora, apresentada de forma que pode acelerar dramaticamente sua própria maestria da fórmula mental. Cada ensinamento adicional é uma peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeças da sua transformação total. Cada técnica avançada é uma ferramenta que pode elevar sua capacidade de manifestação para níveis que você nem sabia que eram possíveis, e cada aplicação prática é uma oportunidade de provar para si mesmo o poder extraordinário que reside dentro de sua própria consciência. Não permita que esta energia de possibilidade e transformação se dissipe. Não deixe que a resistência da sua personalidade atual o convença de que você não pode realmente dominar estes princípios. Não aceite uma vida de resultados mediocres quando você tem acesso à mesma fórmula mental que criou alguns dos maiores sucessos da história humana. Inscreva-se imediatamente no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative todas as notificações, porque a fórmula mental para sucesso garantido que você aprendeu hoje é apenas a fundação de uma educação que pode revolucionar não apenas seus resultados externos, mas sua experiência interna completa da vida. Bob Proctor investiu sua vida inteira dominando e refinando estes princípios, e agora ele está oferecendo o fruto de toda essa dedicação diretamente para você. Sua mente já foi ativada com novas possibilidades hoje. Sua consciência já está se expandindo para abraçar potenciais que antes pareciam impossíveis, e cada novo ensinamento que você absorver será combustível adicional para a transformação extraordinária que você merece e que está ao seu alcance. Clique naquele botão de inscrição agora mesmo, porque Bob Proctor tem tesouro após tesouro de sabedoria, esperando para elevar sua vida para dimensões de sucesso e realização que vão surpreender até mesmo você.